Boa noite! Eu sou a Arielle e uma trabalhadora da casa. Então nós vamos discorrer sobre o tema A Medicina do Futuro. A nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, ela está promovendo uma feira do livro, um livro com preços bem simbólicos. Então deu abertura à feira hoje, após a palestra presencial. E essa feira ela vai permanecer até os livros, serem todos vendidos. Boa noite, dona Norma. Boa noite para o seu Arlindo também. Boa noite, Josefa. Seja bem-vinda. Oh, boa noite, seu Geraldo. Então, já chegamos no nosso horário, vamos começar com os nossos recados. Então, para a gente começar, a próxima data, que nós realizamos algum evento é a campanha de Fraternidade Alta de Souza, dia 11/12, no segundo sábado de dezembro, onde nós arrecadamos alimentos. Então, quem puder colaborar, compartilhar nessa campanha, nós agradecemos, pois são montadas cestas para as famílias cadastradas da nossa casa. Então, dia 11/12, das 15 às 16h30, nós estaremos, os trabalhadores da campanha estarão lá na Casa Espírita recebendo as doações de alimentos. E nós ainda teremos em dezembro o Cine Espírita, com o filme Nosso Lar, dia 19 de dezembro, às 9h30, após a palestra do domingo de manhã. Então, fica aqui o nosso convite a todos que quiserem participar. A gente ainda está mantendo o distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, mas é um momento da gente também colocar ali algo diferente, trazendo uma história, onde que vai agregar mais informação sobre o mundo espiritual após o desencarne. Então, será o filme Nosso Lar. Nossas lives aqui acontecem todos os dias às 18 horas, sempre vai ter um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje é comigo, Arielle, amanhã será com a Vânia e assim, vai dando sequência. Terça é o Ezequiel, quarta Ezequiel, quinta acredito que será o seu João, sexta-feira a Vânia, sábado provavelmente será eu, e assim a gente vai seguindo. Acho que e também nós temos as atividades presenciais que estão acontecendo. Então, domingo, 9 horas da manhã, segunda-feira, temos o trabalho de assistência espiritual privativo para os médiuns, mas quem tiver alguma emergência pode chegar lá às 18h30, que vai ser atendido na medida do possível, por um médium, para saber como que vai ser o tratamento espiritual, tá? Na quarta-feira nós temos a palestra, rapidinho às 20 horas, depois com passe magnético na Câmara de Passes. A quinta-feira, estudo às 15 horas, após também uma sessão privativa de assistência espiritual que acontece para os médiuns, mas antes o estudo é aberto ao público. Na sexta-feira, às 19 horas, palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, uma escala, que vai ser abordada, e depois domingo novamente, e assim sucessivamente, tá? Então, neste momento, nós vamos dar início ao tema,
Então, primeiramente, vamos unir as nossas mentes, os nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos em conjunto aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, aos nossos mentores pessoais, aos espíritos protetores do nosso lar, que todos possam estar em harmonia, também nos harmonizando, nos equilibrando, trazendo o remédio necessário, alterando nosso material genético, transmutando, transformando para as melhorias benéficas, né? Do nosso material genético, eliminando as doenças físicas, harmonizando os nossos corpos espirituais. E que assim juntos façamos a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então o tema de hoje é a medicina do futuro, né? Então, para a gente falar da medicina do futuro, a gente pode falar rapidamente aqui. Opa! Tem um mosquitinho. Da medicina do passado, tá? Então, primeiramente, para a gente abordar a medicina há 100 anos atrás, ela era uma medicina muito ainda, né, rudimentar. Então, há 100 anos atrás, estava iniciando as pesquisas, as descobertas do uso de antibióticos, né? Então, ainda estava com o estudo das estruturas anatômicas, se descobrindo as lentes, né, dos microscópios, 200 anos atrás. Então, não é muito tempo. Se a gente pensar 100 anos, né, é pouco, né? Então, duas gerações, talvez, dos nossos avós, ou às vezes dos nossos pais, que nós estamos assistindo aí, era quando estavam começando a se descobrir os antibióticos que viriam ajudar a sanar as mortes prematuras por infecções bacterianas, né? Então, até um tempo atrás, a própria igreja proibia a abertura do cadáver. E por que isso, né? Porque até o próprio cadáver era perigoso, né? Porque muitos naquela época morriam de doenças infecciosas. Então, quando iria se fazer a abertura, o estudo para ver do que morria, então também poderia colocar em contaminação muitos outros seres humanos, né? Então, nessa situação, a medicina ela está se desenvolvendo muito rapidamente, né? Então, vieram o uso dos antibióticos, que deu uma disparada, uma produção em larga escala por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois vieram outros, até os quimioterápicos, né? E assim foi se descobrindo, foi melhorando a nossa qualidade de vida. Então, a medicina, ela nos ajudou a ter uma qualidade de vida, o tempo de vida, né? De expectativa de vida acabou melhorando. Então, há 100 anos atrás, era muito rudimentar. Hoje, o que a medicina tem para hoje, né? Então, o grande advento do momento foi a telemedicina, né? Então, até essas questões que aconteceram com o Covid,
nos ajudou a progredir de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, né, tem relatos de que aconteceu uma cirurgia num paciente na China, onde que o cirurgião estava a 8.000 quilômetros do paciente. E isso só foi possível acontecer, essa cirurgia, por meio de robôs. Então, hoje, a robótica, ela está entrando, né, na medicina. Como assim, robôs, né? Então, o cirurgião, ele opera um equipamento, ele manda a informação e o robô recebe a informação e executa lá naquele momento, né? Então, por exemplo, cirurgias que são extensas, onde que o cirurgião às vezes treme, está cansado, porque às vezes é tão delicada, né? E segurar alguns equipamentos, isso cansa. Para um robô, isso é tranquilo fazer, ele é preciso. Então, a robótica na medicina, ela vem ajudando a inibir os erros humanos até, né? Mas é claro que sempre é o médico que está operando o equipamento por trás. Nós temos já, né? Foi criado um primeiro coração humano por meio de células, né? Que foi então uma impressora, uma bioimpressão aconteceu. Então, em 3D. Então, a impressão foi realizada com material orgânico e conseguiu sintetizar um coração. Só que eles só conseguiram chegar até aí, né? Porque como que esse coração ele vai se comunicar com o novo corpo, né? As terminações nervosas, como que ele vai receber o impulso? Então, tá, né, nessa situação. Então, percebam o quanto que a medicina, em 100 anos, ela deu um salto, se a gente observar, né? Então, nós temos hoje peles que são feitas transplantes em queimados por meio de síntese em cultura de células, né? Então, nós estamos vivendo uma era magnífica da medicina. É claro que há os contras, né? Então, a gente também não pode só olhar as flores e falar, nossa, né? Olha, é isso mesmo, mas qual que é a realidade, né, que a gente vive? Então, a gente está nesse processo. A medicina, ela tem tudo para dar um grande salto, né? A telemedicina, então, por exemplo, alguns cirurgiões que tinham que desmarcar a sua agenda, pegar um avião, né? Viajar quilômetros de distância, hoje consegue fazer uma videoconferência, né? Uma consulta online. É claro, né, que não vai deixar de ter o tratamento clínico, então um outro médico da localidade vai fazer o acompanhamento. É que às vezes precisa, né, de um especialista ali que ajude. Não adianta só também fazer exame físico, exame clínico, né, e não ter quem avalie essas informações de acordo. Então percebam quanto que a gente está evoluindo, sim, né? Mas em contrapartida, né, ainda temos aqueles que estão devagar, né, caminhando, engatinhando, que não aceita muitas questões novas, então são resistentes, como não só na medicina, né, como em todas as áreas. Então, as áreas, elas vêm se desenvolvendo, mas há sempre aquele que ainda acaba sendo resistente. Então, quando a gente vai falar da medicina do futuro, agora com uma abordagem espiritual, né? Então, quando essa é a medicina que está aí para curar o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é perecível. Então, por bons anos, nós ainda dependeremos dessa medicina, né? Mas se a gente for olhar com a parte espiritual,
essa medicina de hoje, ela já preconiza a prevenção, né? Então, hoje, os cursos de pós-graduação em alta tecnologia da medicina, eles vêm já com esse enfoque de prevenir as doenças. Então, olha o avanço, né? Mas, infelizmente, a medicina que a gente vê aí é a medicina que trata o sintoma, né? A indústria farmacêutica que a gente vê atuando aí é a indústria farmacêutica que trata o sintoma, né? Mas já existe esse embrião aí para cuidar da questão da prevenção, né? Que aí sim, quando a gente vai falar da prevenção, a gente está falando, né, do corpo espiritual, porque tudo começa nos corpos espirituais. Então, as energias densas, elas vão ali modificando o corpo espiritual, que depois as doenças se manifestam no corpo físico. Mas, né, e aí pode falar assim, nossa, um mundo de regeneração, né? A gente não vai ficar mais doente. Não é bem assim, né? O mundo de regeneração terão espíritos mais harmoniosos, fraternos, que não vai querer tanto o mal do outro, né? Para pegar essas energias negativas para si, causando alterações no seu perispírito e depois se manifestando no seu corpo físico. Então, só que isso vai demorar, né? Algum tempo. Mas até lá, os espíritos que irão encarnar nesse processo de transição planetária e até começo de mundo de regeneração, então são espíritos que estão tendentes ao bem, mas ainda que vão cometer erros. Então ainda nós teremos a doença, né? Nós viremos para este mundo, para estar passando por provas, para a gente poder se modificar. E muitas vezes a doença que nos faz isso, né? Que nos faz parar um pouco, absorver um pouquinho mais, né? Mudar a forma de pensar e assim se transformar. Infelizmente, nós temos que passar por esses processos. Isso não é vontade de Deus, né? Deus não tem essa vontade que nós venhamos, sofremos, aquele Deus de castigo, esse não existe. Nós ainda viemos aqui neste planeta, muitas vezes temos que passar por situações que nós, como espíritos, lá naquele processo pré-reencarnatório, acreditamos que seja necessário para o nosso desenvolvimento, né? E muitas vezes isso acontece pela doença, não é mesmo? Né? Quem nós não conhecemos que de repente tinha uma visão de mundo e quando veio a doença, às vezes quando veio uma perda de um familiar, passou por um processo traumático e fez rever as suas questões, né? Os seus valores, dar valor para as coisas simples, né? Então, queira ou não, nesse processo, né, de provas e expiações, mundo de transição que nós vamos enfrentar, nós ainda vamos ter que passar, né, por doenças para que possamos levar aquele chacoalhão, né? Tipo, olha, né, acorda, não é bem por esse caminho. Então, essa medicina do futuro, ela vem justamente nos ajudar nesse processo. Então vai ser um processo muito mais leve, enquanto que hoje a gente passa por doenças, muitas vezes sem atendimento, né, adequado, né, com o suporte da medicina. Hoje a medicina ela é limitada ainda na forma prática de ser, né? Então eu apresentei essa parte da medicina utópica que está se desenvolvendo, mas ainda o que tem para hoje, né, na prática em si, é essa medicina limitada, mas que já é um grande avanço se a gente pensar
algum tempo atrás, né? E muitas vezes o que está bloqueando, muitas vezes não, né? Com certeza. O que está bloqueando esse processo, né? Essa advenção aí, esse advento da medicina, somos nós, os homens, né? Porque qual o problema de se ter a cura do câncer? Mas será que se hoje nós descobrirmos um tratamento que curasse o câncer, como a maioria dos médicos estariam abertos a colocá-lo em prática? Será que é a realidade, né? E por que eles não acreditariam nisso? Então, são as questões que eu estou falando daqui, né, da resistência. Então, nós vamos colocando resistência às novas situações, nós não vamos nos abrindo, nós não acreditamos. Nós, muitas vezes, né, como seres humanos ambiciosos, e aí eu falo daqueles que querem criar marcas, patentes, dominar aquela informação e não deixar que ela chegue à grande massa, né? Porque senão, então como que vai ser? Então, ou seja, são espíritos que estão no seu processo de perfeição. São espíritos ainda com imperfeições morais, mas perfectíveis, né? Que estão muitas vezes à frente da indústria farmacêutica, manipulando as informações, manipulando muitas vezes até os resultados das pesquisas, né? Infelizmente a gente sabe que isso existe. E isso nos deixa muito triste, claro, mas a gente precisa acreditar que eles estão passando por esse processo, assim como todos nós estamos, cada um no seu patamar, no seu grau de evolução, para que possamos sim aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, né? E trazer esse mundo mais fraterno. Então, a medicina do futuro, ela vai vir para nos ajudar, né? Ajudar a, como que eu posso dizer? Nossa, sumiu a palavra. Bom, a refazer órgãos do nosso corpo, né? Então, serem substituídos por órgãos criados, né, de uma forma mais, digamos, não posso falar nem sintética, o termo usado mesmo é ex vivo, tá? Então, esses órgãos que são criados dessa forma em cultura de células, né, por meio então de células que são ali procriadas e elas vão se arranjando e vão formando essas estruturas, essas bioimpressões 3D. Imagina uma pessoa que tem problema cardíaco, né? Não ter que passar pela situação de fila de espera para um transplante e ele então conseguir fazer essa cirurgia, essa reposição desse coração. E diante daquele processo que ele descobriu a doença, ele estava mais aberto, né? Estava mais ali apto a entender o que ele precisava melhorar. E diante daquele susto, ele acordou, ele despertou. E agora então é trocado esse coração, ele não precisa passar por uma expiação maior, era só uma pequena prova, né? Para fazer então ele mudar, receber aquele chacoalhão como nós todos os dias estamos recebendo nas nossas vidas, para que possamos então nos transformar, né? Então é muito esperançoso, né? O futuro. Chico mesmo falou, quem conta isso é Geraldinho Lemos, que em conversas impessoais, assim, né, conversas pessoais entre os dois, ele falava que quando chegar em 2057, por aí, até a medicina, ela vai estar tão avançada que ela vai dar saltos que nem eles
teriam mental, nem nós, né? Ainda hoje temos mental para conseguir absorver todo esse processo, né? Então, está se caminhando muito rápido, né? Hoje, você utilizar bactérias para sintetizar insulina humana, né? Por um modelo de bactéria geneticamente modificada, se coloca o gene humano dentro dela e em cultura de várias bactérias você consegue produzir essa insulina. Por um processo industrial, você separa essa insulina do resto, né, do meio de cultura da bactéria e separa sozinha, pura, essa insulina. Depois ela é envasada, colocada na indústria farmacêutica. Então, assim, hoje, o mundo já em que nós vivemos é muito abençoado, né? A medicina, o que a indústria farmacêutica trouxe, são questões importantes para a gente também agradecer e dar valor. O problema muitas vezes está nos homens, né? Como sempre. Então, o plano espiritual vem, nos intui para que possamos, né, intui os cientistas, os pesquisadores, para que eles possam desenvolver. E aí o problema muitas vezes quem está por trás, que quer créditos, né, que quer algumas coisas que acaba querendo dinheiro, querendo fama, né, ou seja, orgulho, vaidade, egoísmo, que são as chagas da população humana, né? Mas que possamos dar valor neste momento em que estamos aqui hoje, né? Dar valor nas pesquisas, dar valor nos pesquisadores, que independente das crenças deles, eles estão a trabalho da humanidade, né? Independente se eles são céticos, se eles não, muitas vezes são ateus, não acreditam em Deus, porque eles precisam ser racionais para repetir aqueles processos, mas eles estão a serviço da humanidade. Então, eles estão a trabalho do bem, né? Então, que possamos sempre estar envolvendo os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, principalmente, né, até daqueles países onde que a educação não é prioridade, né? Como, por exemplo, o Brasil, né? Então, pesquisas acabam não recebendo financiamentos, né? Então, eu costumo falar que ser pesquisador no Brasil é devoção, né? É fazer de coração, é querer ser um trabalhador do bem. A gente às vezes não concorda com a forma que o outro pensa, mas tenhamos respeito, né? Por todos, pelos médicos que estão também no seu processo de evolução, que ainda vão começar a enxergar as doenças psicossomáticas, né, que começam tudo no emocional, porque as emoções, elas são do espírito. Então, por isso que começam essas alterações lá nos corpos espirituais, né? Então, tenhamos paciência, cada um está no seu processo, cada um está despertando, mas que todos nós precisamos de envolvimento, né, de boas vibrações, para que sempre o bem possa estar do lado dos médicos, dos trabalhadores da área da saúde, dos pesquisadores, para que esse mundo tecnológico aí de coisas boas para a medicina, né, possam chegar logo, possam estar à disposição de nós, né? Não é mesmo? Bom, então eram essas as considerações de hoje. É um tema que dá para a gente abordar por vários lados, né? Mas a intenção é sempre falar o quanto que é importante e gratificante o hoje, porque antes a gente já tinha menos,
E hoje, com certeza, a gente tem mais, né? Mais pelo quê? Mais conhecimento, mais informação, mais maturidade, não é mesmo? Então, agora neste momento, vamos novamente tranquilizar o nosso corpo, o nosso espírito e agradecer. Agradecer pelas boas vibrações que adentraram o nosso lar. Agradecer pela harmonia e o equilíbrio que nós recebemos. Agradecer, muitas vezes, pelo entendimento que chegou a nós, da maneira que precisava chegar. Agradecer por este momento, por esta oportunidade de vida, de experiência. Gratidão por tudo. E junto com os trabalhadores da Ave Maria, vamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão pelo remédio, gratidão por tudo que nós recebemos e que essas boas vibrações possam chegar aos mais necessitados, ao nosso planeta, aos governantes desse mundo, para que realmente essas boas vibrações, essas boas intuições possam tocar o seu coração, abrir a mente, para que realmente nós possamos evoluir, prosperar na tecnologia para o bem, sempre. Obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus, um excelente finalzinho aí de domingo e uma boa semana de muita iluminação, de muita prosperidade para todos nós. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.